Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo que Deus abençoe a todos. É um prazer estar mais uma vez podendo compartilhar com vocês o nosso conhecimento e pedindo a Deus que o nosso reencontro pessoalmente ele esteja bem próximo de acontecer, né? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. E hoje a gente trouxe como assunto, para que a gente possa estar conversando, a hidratação e desidratação, principalmente na fase da terceira idade. A gente precisa ter muita atenção quando a gente fala de hidratação na terceira idade. Por quê? Porque geralmente o idoso ele tem maior possibilidade de desidratar. E havendo a desidratação, pode acontecer alguns problemas de saúde que isso não vai ser bom para o indivíduo, né? No caso do idoso. Então hoje a gente vai realmente conversar um pouquinho sobre a importância da hidratação na terceira idade. Iniciando, a gente precisa primeiro entender o que significa a hidratação. Então a hidratação, ela é quando a gente consome quantidade de líquido suficiente para a necessidade corporal individual. E daqui para o finalzinho da nossa conversa, eu vou explicar para vocês um cálculozinho que a gente faz para que vocês possam identificar se vocês estão consumindo a quantidade de água mínima para a sua necessidade individual. Então, assim, quando a gente fica muito tempo sem estar consumindo líquidos, e a gente não está falando somente em água mesmo, água mineral, água pura, a gente está falando em líquidos de forma geral que possa estar hidratando o corpo. Quando a gente fica muito tempo sem fazer esse consumo, o nosso corpo acaba que ele cria essa carência, né, de água, de líquido, e acaba acontecendo muitas das vezes os inchaços, né, a retenção de líquido. E muitas pessoas acham que quando a gente fala retenção de líquido, é porque o corpo tem muito líquido e esse líquido está ficando armazenado lá, por exemplo, nos pés, né? Geralmente, quando você tem retenção de líquido, você incha, principalmente os pés, as mãos, né, os dedos, o rosto, a face, os braços, que aí, nesse caso, já é uma retenção de líquido um pouco maior. Geralmente, a retenção de líquido, ela está associada, sim, a uma carência de líquidos. Então, o corpo acaba retendo o líquido para que as funções elas possam acontecer. Mas isso não é saudável, gente, de forma nenhuma. E a gente sabe que existem situações em que o consumo, beber água, acaba que você não está com sede. Mas a gente tem que entender que o corpo precisa estar hidratado. O corpo precisa de ter água, assim como ele precisa de ter o alimento. Para quê? Para que ele possa exercer as suas funções vitais, ok? E é importante a gente deixar claro que quando a gente não consome a quantidade de água suficiente, além da retenção de líquido, além dos inchaços, podem ocasionar outros tipos de problemas. Como, por exemplo, problema de constipação, prisão de ventre. E a gente já conversou isso lá atrás, né? Falando um pouquinho sobre a prisão de ventre, constipação. E é um dos sintomas que acomete uma grande parte da população, não somente idosa. E geralmente a constipação está relacionada à carência de água ou à carência de líquidos. Então é importante que a gente faça sim esse consumo adequado, pelo menos mínimo à necessidade do nosso corpo, para que a gente não tenha problemas posteriores causados pela carência de água, né? Um outro
problema que pode acontecer, que pode acometer a pessoa, no caso o idoso, é as infecções urinárias, que também muitas das vezes está ligado à carência de líquidos. Se você não consome uma quantidade de líquido suficiente para a necessidade do seu corpo, vai surgir outros tipos de doenças, né? E o problema da infecção urinária e muitas das vezes dos cálculos renais, né, que são as pedras nos rins, pode também estar ocasionada a carência de água. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado. Vamos observar se a gente está fazendo esse consumo de água da forma corretinha. Um outro problema também que a gente pode observar é a própria digestão. Se a gente também não tem um consumo adequado de água, a gente vai ter problemas também digestivos. Mas a gente não está falando para que a gente consuma água durante a alimentação, até porque a gente não deve consumir água durante o período da nossa alimentação com alimentos mais sólidos. É importante que a gente faça o consumo da água, do suco, ou até do vinho, geralmente meia hora antes de comer, ou uma hora depois que a gente come, tá? Para que isso não venha atrapalhar a nossa digestão. Mas é importante que se faça, assim, o consumo de líquidos nos intervalos das refeições, certo? Doenças também que podem acometer a pessoa por carência de água são alguns problemas dentários. Vocês sabiam disso? Interessante, né? Então, também acontece alguns tipos de distúrbios de problemas dentários pela carência de água também. Problemas broncopulmonares podem também estar relacionados à carência de líquidos, de água, né? O câncer, perda de função cognitiva. O que é isso? Quando você deixa de beber água, de tomar líquidos e o seu corpo começa a ter carência de líquidos, você pode de repente perder algumas funções. Próprio paladar. Gente, tem uma coisa também que eu acho interessante falar com vocês, que eu estava observando. Eu tô com uma sobrinha nova de 1 mês e meio, que nasceu agora, e assim que ela chegou em casa, no segundo, terceiro dia que ela estava em casa, ela apresentou o corpo febril, né? E a gente ficou meio preocupado, até porque a gente está nesse período de pandemia, né, em recém-nascido, enfim. A gente conversou com o pediatra. E o que foi que ele disse? Ela está mamando pouco. Ela está no início de uma desidratação. Então, às vezes, o corpo febril, ele também pode estar indicando carência de líquidos, né? Carência de água no organismo. Até porque a gente sabe que a febre, ela é um sinal de que o corpo, ele está necessitando de ajuda. Então, é importante também a gente poder estar identificando, ou a gente possa estar observando como é que o nosso corpo está, para que a gente possa reagir a qualquer tipo de situação. Tem uma outra coisa também, gente, que é ligada ao consumo de água, que é a própria hipertensão. Sou hipertensa, infelizmente, a gente veio de uma família, meu pai era hipertenso, minha mãe também é hipertensa, e infelizmente acabou acometendo comigo, mas graças a Deus a minha pressão é controlada. E uma coisa que a gente observa é que quando a gente fica muito tempo sem o consumo da água, a nossa pressão, ela pode sim aumentar. E uma das coisas que a gente pode estar fazendo quando a gente sente que nossa pressão está aumentada é beber um pouco mais de água, para que a gente possa fazer o quê? A gente possa eliminar através da urina essa quantidade toda de sódio que acaba
na nossa corrente sanguínea, né? E a gente possa estar eliminando e repondo os eletrólitos. Então, são diversas as situações que podem ajudar e também pode piorar a saúde de um indivíduo que não faz um consumo de água corretinho. Algumas outras situações também, eu não sei se vocês sabem disso, mas é regularizar a temperatura corporal, principalmente quando você chega em casa, né? Vamos imaginar que você está na rua e você chegou em casa e precisa de tomar um banho. Gente, nada melhor do que você tomar um copo d'água. Esperar ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, para que a pressão corporal do nosso corpo, né, ela possa dar uma estabilizada e você não ter aquele choque térmico. Importância de beber água antes de dormir, né, justamente para que os nossos rins eles possam estar funcionando tranquilamente. E já existem estudos que comprovam que quando você bebe água antes de deitar, o risco de você ter um infarto, ele é quase zero, tá certo? Então, a gente sabe também assim, nossa, mas eu vou beber água, de noite eu vou estar com vontade de fazer xixi. Essa vontade de fazer xixi, gente, e você eliminar a urina na madrugada, ela é muito benéfica. Então, já que você possa também ter mais esse conhecimento referente ao consumo de água ao deitar, certo? Gente, tem tantos benefícios a gente beber água, a gente tomar sucos, consumir frutas que sejam ricas em líquidos. É tão bom isso para a saúde da gente. Então, vamos fazer um esforçozinho para que a gente possa estar sendo fiel, não somente a uma alimentação saudável com relação a alimentos sólidos, mas também ao consumo de água, ao consumo de líquidos, tá bom? Se você tem algum tipo de problema ao deglutir, é interessante que seja orientado por um médico, um nutricionista mesmo, alternativas que se possam fazer para que esse consumo de líquidos ele seja melhorado, mesmo você tendo problemas ao deglutir, ao engolir, tá bom? E também existem algumas dicas que a gente pode estar conversando aqui com vocês. Por exemplo, mas eu saio muito, deixar uma garrafinha de água sempre perto de você, sempre sair com uma garrafinha de água, gente, a sua garrafinha. Isso não custa nada, é tão facinho você levar, às vezes você sai com uma sacola, com tanta coisa, com uma bolsa. Eu, por exemplo, ando com minha garrafinha de água para onde eu vou. Eu acho que vocês já viram isso nas minhas aulas, que eu sempre levo a minha garrafinha de água, porque é importante fazer sim a hidratação. Evitar beber quantidades de água, volumes de água de uma vez só. Tudo bem que a gente precisa beber bastante água, mas você não tem necessidade de tomar, por exemplo, meio litro de água de uma vez. Vamos consumir essa quantidade de líquidos em pequenas porções, vamos dizer assim. E eu sou apaixonada por água gelada. Não gosto de água natural, mas água natural também faz um bem enorme para a saúde, na verdade até mais do que água gelada, né, gente? Vocês também podem fazer água aromatizada, isso está muito na moda hoje. Professora, como é que eu vou fazer essa água aromatizada? Pego minha água mineral, minha água mesmo do filtro, filtrada, e eu coloco rodelas de abacaxi, ou rodelas de limão, rodelas de frutas que você goste. E você deixa numa jarra tampadinha, então ela vai ser uma água aromatizada, saudável, ela vai liberar alguns nutrientes, sendo que essa água ela tem validade de até 12 horas. Algumas situações têm validade de 24 horas, não mais do que isso, porque não vai guardar nenhum tipo de nutriente, tá certo? E aí, gente, o que eu queria, assim, um cálculozinho que a gente pode trazer para vocês saberem a sua necessidade diária de água. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu peso, certo? E multiplicar esse peso por 35. E aí você vai ter a quantidade de litros de água, de ml de água que você vai precisar consumir
durante o dia. Essa quantidade é a quantidade mínima para o seu corpo, tá certo? Então é importante que a gente conheça a nossa necessidade específica de água que a gente vai precisar para que a gente possa manter o nosso corpo bem ativo, as nossas células sempre bem fortes e a gente principalmente faça a desintoxicação do nosso organismo, tá bom? Nada melhor do que beber água, tomar um suco, seja beber água de coco, consumir alimentos, consumir frutas e verduras que sejam ricos em água, né? Por exemplo, o tomate, o chuchu, a melancia, o melão, laranja, o próprio limão. Então a gente tem inúmeras frutas, inúmeras verduras que são ricas em líquidos, né? E que pode estar ajudando na nossa saúde. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, falando de hidratação. Que vocês tomem bastante cuidado, né? E façam esse cálculo. Vocês vão pegar o peso de vocês e multiplicar por 35. Aquilo ali vai dar a quantidade de água que você precisa, o mínimo de água que você precisa, tá certo? Então, ó, um beijo em cada um de vocês. Se vocês precisarem de tirar qualquer dúvida, fazer qualquer esclarecimento, a gente está à disposição, tá bom, gente? E é um prazer sempre enorme poder estar com vocês, mesmo que seja assim na telinha, mas é um prazer enorme. Morrendo de saudade. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.